Santos! Santos! Go! Fala aí, você intervencionista, obrigado para você que decidiu abrir aqui o pós-jogo de Santos 2, Bahia 2, segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O Santos decepciona mais uma vez, empata apenas na Vila Belmiro, partida encerrada agora há pouco. Eu e o Bruno estamos aqui, amanhã trabalhamos cedo, porém estamos aqui que nem dois trouxas, depois de mais uma vez o Santos decepcionar a gente no horário horrível que é um jogo 8h30 da noite, de um domingo. O Santos empatou, segue apenas com um ponto, fez seu primeiro ponto no campeonato e não vence ainda no Campeonato Brasileiro Série A. Bruno, boa noite, decepcionado também? Boa noite, Ger. Cara, terrível. Sinceramente, eu não esperava uma melhora aparente do Santos do jogo para o outro, né? O Santos mostrou que veio frágil naquelas últimas 3 semanas. Hoje mostrou um pouco mais de vontade, mas não mostrou qualidade, na minha opinião, em nenhum momento do jogo. Para mim, o Bahia se manteve tranquilo a partida toda, como se estivesse dominando o que aconteceria ou não. Acho que o único momento que saiu de fato das mãos do Bahia foi o gol do Pituca ali no segundo gol, que eles não esperavam aquele gol mesmo. E um gol de sorte, um gol de rebatida, um gol que da sobra, não foi mais, como eu digo, não é um gol construído, faz tempo que o Santos não marca um gol em construção e mostra as fragilidades da equipe santista, né? Sempre no desespero, numa rebatida, numa luta para tentar fazer o gol. E hoje, mais uma vez, decepcionante a partida do jogo do Santos, né? O torcedor que no final ali ficou conhecido por ter xingado o Caixinha e depois pedir desculpa, acho que voltou a xingá-lo após o segundo gol do Santos novamente. Mas hoje eu acho que demonstra que realmente o Caixinha tem pouquíssimo tempo à frente do comando do Santos ainda nesse Brasileirão e nesse ano de 2025. Eu também acho, Bruno. Na verdade, eu não costumo ser imediatista a ponto de resultados numa sequência assim que o Santos teve da eliminação do Paulista e agora nessas duas iniciadas do Campeonato Brasileiro Série A, de já ser um, um sanfoneiro, microfoneiro e ficar aqui berrando que o Caixinha tem que ser demitido. Mas a sensação é que os dias deles estão contados e não necessariamente sendo nessa semana. O Caixinha não parece que vai terminar o Brasileirão à frente do Santos, porque é um time inconsistente. Não é um time que passa confiança. O Santos virou a partida hoje, para quem não viu o jogo, está acompanhando aqui a Intervenção Santista. O Bahia abriu o placar na Vila Belmiro na primeira etapa, jogou muito melhor no primeiro tempo. Depois de abrir o placar, o Santos era uma completa bagunça. O Santos atacava com todo mundo e a recomposição era horrível, tanto que o Bahia chegou muito perto de abrir 2-0 na primeira etapa. O Santos não tinha consistência, era uma bagunça na primeira etapa. Eu até cheguei a comentar com o Bruno que o Santos estava usando uma linha alta sem responsabilidade no primeiro tempo, que era um Deus nos acuda. A defesa não estava conseguindo acompanhar o contra-ataque do Bahia. E na segunda etapa, o Bahia recuou. E o Santos virou a partida, conseguiu virar o jogo numa partida bem... Foi movimentada na Vila Belmiro. Para quem não era torcedor do Santos ou do Bahia aqui, gostou muito da partida de hoje, porque foi um jogo muito bom. Mas para nós torcedores aqui, jornalistas, criadores de conteúdos que acompanhamos aqui, temos que analisar o fato é que o Santos deve muito futebol. E o Caixinha não me passa a sensação de que tem a confiança da torcida, tem a confiança do próprio estilo de jogo dele, que vai se consumar e o Santos vai virar uma regularidade de resultados. O Santos não é isso hoje. Tanto que conseguiu virar, fez o mais difícil, e a bola voltou para o pé do Bahia. Isso que foi o erro contra o Vasco, foi hoje na partida. A partir do momento com 35, 36 minutos, acho que 38, não lembro o minuto que foi o gol do Pituca, o Santos deu a bola no pé do Bahia, que ficou circulando, que aí o Bahia conseguiu fazer o gol de empate. O Santos desperdiçou 2 pontos na Vila Belmiro hoje, e a sensação é que pode não ser hoje, pode não ser semana que vem, mas que os dias do Caixinha no Santos estão contados. Não é um técnico que a gente vê que vai ter confiança para ter um trabalho a longo prazo na Vila Belmiro, Bruno. O Caixinha muito mal, não vem de hoje essas decisões ruins dele. Hoje o Santos teve mais vontade, acho que pelo menos isso não faltou em nenhum momento, né? Eu acho que a vontade foi tanta que se tornou um desespero e uma inconsistência tática terrível.
O Santos não foi construído em nenhum momento. Com o primeiro tempo ali, o Bahia muito forte no meio campo, um bloco consistente, e você via o João Schmidt ou o Bom Tempo pegando a bola, olhando para o lado e ninguém, todo mundo nas pontas. O JP Sherman aparece 2 vezes impedido ainda no primeiro tempo, se não foi 3, não digo nada. Que, cara, mostra que o time tá todo para frente no desespero, porque o lateral aparece 2 vezes impedimento, além dos outros impedimentos do Tiquinho, que teve vários impedimentos no primeiro tempo também. O Rogério Ceni treinou muito bem o time do Bahia para sair em bloco, para voltar em bloco, para ser massivo no meio-campo, aproveitar o contra-ataque, e aproveitou muito bem o contra-ataque, né? Aquele primeiro gol do Bahia escancara a deficiência do time do Santos naquele momento de estar organizado na fase ofensiva, né? Não estava organizado, estava indo para o abafa, porque precisa do resultado, precisa vencer, precisa mostrar que tem ímpeto de vitória, né? E isso não pode ser questionado na partida de hoje. Mas a organização ficou muito aquém do que necessitaria, né? Porque 3 semanas para treinar um time atacar tão desorganizadamente e marcar mais desorganizado ainda, mostra que não houve um trabalho de boa qualidade. Porque uma coisa é você falar que você não tem tempo para treinar e seu time não está com a qualidade que você espera. Mas depois que você tem todo esse tempo de treinamento, você tem mais uma semana de treinamento, enquanto o Bahia jogou no meio de semana uma Libertadores, jogou contra o Internacional, um jogo difícil, e chega bem treinado para o jogo do Santos com o time misturado, não é o time nem titular absoluto. Hoje você não viu o Everton Ribeiro em campo, alguns jogadores estavam no banco, né? O Lúcio não jogou, entrou o William José, que vem melhorando a forma dele aí durante a temporada do Bahia. E mesmo assim, esses jogadores jogaram muito bem contra o Santos. O William José deu muito trabalho para o Santos no primeiro tempo. O William José não vem no seu primor físico nem técnico nos últimos anos, e mesmo assim deu muito trabalho para a nossa defesa. Eu achei a zaga muito desconexa, parece que eles estavam muito desentrosados. O Gil com o Zé Ivaldo, que eu até comentei com o Ger que no momento do gol do João Schmidt, eu não sei onde estava o Gil naquela situação, porque o João Schmidt correu atrás do Eric, né? Não lembro o nome do jogador do Foi Bahia. o Eric. Foi o Eric. O jogador do Bahia, ele correu o campo inteiro atrás dele e ninguém surgiu junto para dar uma abafa. Só no momento final que o Brasão teve que jogar o desespero no pé do atacante do Bahia, e mais ninguém apareceu ali para dar uma cobertura, o que mostra que o time estava muito desorganizado, muito desorganizado. E teve um outro lance que a bola vem alçada em direção ao campo defensivo do Santos, que eu não vou falar nem área, porque o Zé Ivaldo e o Gil estavam na linha média do setor defensivo, e o Zé Ivaldo ficou olhando o Gil para ver se o Gil ia pular na bola. O Gil não pulou, o Zé Ivaldo pulou de último segundo, conseguiu raspar a bola e evitar o que poderia ser um contra-ataque muito claro para o time do Bahia. O que Sim. mostra uma falta de entrosamento entre os dois zagueiros, que pareciam muito bem no final do Campeonato Paulista. Até que melhorou muito a coerência deles. E hoje parece que eles não sabem mais jogar junto, parece que desaprenderam. E isso é muito estranho de ver acontecendo, principalmente num momento desse aí que o Santos já tem um bom tempo de temporada, né? E eu acho que se está acontecendo isso agora, vai ser muito difícil consertar com tanta velocidade assim, independente seja o Caixinha ou o outro treinador. Eu acho que esse setor defensivo nosso preocupa muito, para ser sincero. A linha de zaga e os laterais são muito abaixo. E a primeira volância. Sim, a primeira volância. Mas, cara, aquilo, se o time todo tá pro ataque, você vê que o João Schmidt voltou para marcar aquele Eric. Ele que deu o combate o tempo inteiro, mas, tipo, a linha de zaga não tá postada, o volante se lasca sozinho, praticamente, né? Então, não, é muito. O Santos tem. O João Schmidt não é ideal, mas fazer o quê? Enfim. Mas essa preocupação com a defesa não é de hoje e, cara, a gente vai ter que buscar a solução, porque a janela tá fechada. Não sei se o Santos vai tentar trazer um zagueiro de livre contrato aí no mercado. Não acho que tem alguém para chegar e assumir a posição do Gil, do Zé Ivaldo. Então vai ter que buscar uma solução caseira, porque as 2 rodadas de Série A, muita gente questionava, por exemplo, o Gil, qual seria o desempenho dele da Série A, assim como o Escobar e o Guilherme, jogadores que estavam na temporada atrás da campanha da Série B.
O Escobar, na minha visão, hoje, ele foi muito abaixo na primeira etapa. Ele estava junto nessa falha da linha de recomposição dos contra-ataques do Bahia, mas na segunda etapa ele melhorou muito o desempenho, o Escobar. Então, o Escobar nem entra tanto nessa discussão. Mas o Gil, nos 2 primeiros jogos, ele justificou o afastamento, por enquanto, que o Caixinha deu para ele no início da temporada. Que era a preocupação do Caixinha, que era, de fato, ele jogar nessa linha alta. 2 jogos, tá certo que contra o Vasco não houve essa linha alta, né? Contra o Vasco, na verdade, houve uma displicência, uma falha, um desatento, e hoje a linha alta correu até demais, de uma forma não responsiva, o que ocasionou, de fato, que mais uma vez a dupla de defesa do Santos na Série A, o campeonato mais importante pra gente nessa temporada, vem devendo. E desperdiçou 2 pontos hoje. Foi por causa da linha de zaga. O segundo ocorre numa troca de passes ali que o David Washington mosca, não vai na dividida, o Bahia circula toda a área de volância do Santos. Eu me pergunto, cadê o senhor João Schmidt e cadê o Diego Pituca para marcar naquele lance ali? Eles alçaram a bola ali na grande área, saiu, acho que foi o Luciano Juba, que saiu na linha lateral do lado esquerdo da defesa do Santos, não viu o Escobar ali. O Gil foi facilmente vencido naquele lance, o José Ivaldo, e saiu o gol. Outra falha defensiva com a defesa postada, não foi um contra-ataque, a defesa estava postada e o Santos, segurando o resultado, forneceu um gol de empate para o Bahia. O Santos é um time frágil, o Santos é um time que não intimida. O Santos hoje é um time que não passa confiança e passa confiança para quem não deveria, que é o adversário. O adversário vai enfrentar o Santos, sabe que uma hora se apertar, o Santos vai liberar e o Santos vai conseguir tomar o gol, como foi hoje de novo. Muito decepcionante, não sei como fica a situação do Caixinha agora, qual que vai ser o posicionamento da diretoria. A informação era que esse jogo com o Bahia e com o Fluminense eram primordiais para manter ele, só que os recortes do primeiro tempo são assustadores, a vontade do início até o final da parte dos 35, 40 minutos pode ser um ponto a ressaltar da vontade da equipe, que o Santos conseguiu virar a partida e novamente entregou o resultado no fim. Essa inconsistência defensiva, Bruno, você acha que dá para pôr na conta da defesa, do elenco ou 100% na conta do Caixinha? Porque eles vão ter que levantar esses pontos para entender se mantém ou não ele. Olha, eu acho que você, como treinador, você tem que não só impor a sua vontade como treinador, com suas ideias de campo, mas entender as peças que você tem no elenco. Não adianta você querer jogar com linha alta com quem não consegue jogar em linha alta. Não adianta você jogar com 3 atacantes se você tem 3 centroavantes e ninguém sabe jogar de ponta. Então, você tem que pensar muito bem antes de montar um elenco, e principalmente quando você não consegue montar um elenco da forma que você deseja, você não tem todas as peças que você espera ter, você tem que adaptar o jogo, né? E você entende que quando você tem um Gil, você tem um JP Sherman, cara, você tem que pensar que o Gil está jogando do lado do JP Sherman. O JP Sherman é um lateral ofensivo que joga lá na linha de fundo o tempo todo. E o Gil é muito lento para recompor. Se você joga com os dois do mesmo lado, você está chamando o gol daquele lado. Porque um contra-ataque vai ser muito perigoso. E se você não pensa defensivamente que o seu volante tem que estar ali para cobrir a subida do JP Sherman ou disputar uma corrida junto com os centroavantes do outro time para tentar recuperar a bola, para que dê tempo que o Gil recomponha, você mostra que você não está entendendo o jogo que você tem à disposição. Você, com um zagueiro rápido, se naquele lance do primeiro gol tem um zagueiro rápido, ele consegue recompor junto com o João Schmidt a perca da bola ali, aquela enfiada de bola. Foi muito bem jogado, uma jogada muito bem construída, mas você teria mais chances defensivas ali. Não quer dizer que você evitaria o gol, porque ali foi uma oportunidade muito boa para o Bahia. Mas você teria pelo menos outras formas de tentar evitar a finalização ali no final e ter mais jogadores postados para defender. Eu acho que quando você abre o jogo com um jogador muito lento, que nem o Gil, e um lateral muito ofensivo, você expõe demais esse tipo de jogada para o Santos. E até o segundo lance, que poderia sair o gol também do próprio Eric, mostra a mesma coisa do lado esquerdo. É um time que perdeu a bola e não tinha velocidade de recomposição, e o Eric conseguiu. É uma jogada que acertou, que felizmente acertou a trave, porque o Brasil também ficou vendido naquele lance. Ele tinha 7 metros para defender, e se é um centroavante um pouquinho mais
com essa experiência de fazer esse tipo de gol, teria sido o segundo gol fatalmente ali naquele lance. Então eu acho que o Caixinha tem que pensar como que ele vai armar esse time. Se ele quer jogar como linha alta, ele vai ter que sacrificar um volante como um terceiro zagueiro, como um líbero entre os dois zagueiros ali para vir e recompor uma linha de 3, porque se ele tem Escobar e JP Chamon que sobem tanto, você vai ficar com 2 zagueiros para marcar 3, 4 atacantes, uma hora ou outra, dependendo do time. Um time que seja mais organizado, ou que tenha uma qualidade melhor. Se você jogar contra o Flamengo dessa forma, é 5-6-0, cara. Desculpa, a gente não vai conseguir marcar. E Bruno Henrique, Arrascaeta, De La Cruz, o Luiz Araújo vão engolir a gente, cara. Vai engolir a gente. Não. É muita velocidade, é muita organização. E então, se a gente está pegando os adversários, o Bahia, claro, muito qualidade, porque ele está na Libertadores, não é à toa, mas mostra... Muito bem treinado também. A gente pegou muito bem treinado. O Vasco tomou 3-0 do senhor Corinthians. O Vasco tomou 3-0 do senhor Corinthians. Entende? E 2 gols anulados ainda. Fora o show, fora o baile, que nem fala o senhor Denilson Show. E o que mostra que se a gente pegar um time realmente de qualidade do top 6 Brasileirão, a gente vai ser engolido monstruosamente, com Neymar ou sem Neymar. Porque o Neymar tá ali para fazer o gol, não tá ali para evitar a cagada lá atrás. Tomar gol. Então, eu acho que o seu Caixinha não dura mais no cargo, não. Acho que hoje, se perdesse aquele 2-1 ali, teria findado a passagem dele. Mas eu acho que a própria procura sobre o Renato Gaúcho aí, que surgiu na mídia aí, é um sinal muito forte que o Santos não continua mais com o Caixinha nas próximas rodadas, não. Eu acho que a terceira rodada é o tempo que o Santos pediu até para procurar outros técnicos, outros treinadores que possam estar assumindo a equipe santista, porque eu acho que o jogo contra o Vasco foi o ponto final do Caixinha ali para a diretoria. Não é à toa que o nosso presidente falou o que falou na mídia ali sobre a postura do time, a postura do treinador, né? E deixou claro que ali foi o fim de tudo, mas um fim que poderia ter sido anteriormente pensado e já se preparado melhor para esse Campeonato Brasileiro, né? Não precisaria ter apostado tão alto e pagar tão caro por uma situação dessa. Pois é, Bruno, o Santos agora tem apenas 1 ponto, se eu não me engano, 10º, eu sei que é apenas a segunda rodada, mas é 19º colocado, só o Mirassol e o Santos tem apenas 1 ponto no campeonato. Tá tudo embolado, obviamente, início de Brasileirão, mas o desempenho nessas 2 rodadas preocupa, ainda mais para um clube que colocou como meta pelo menos G6, né? E iniciar dessa forma só mostra o porquê a gente caiu em 2023 para a Série B e vem sendo um mero figurante do Brasileirão nas últimas temporadas, nada mais, nada menos. Bruno, o desempenho de alguns jogadores me preocupa, principalmente você citou bem a linha de defesa. Eu acho que o Escobar nem tanto, mas Gil, Zé Ivaldo e JP Sherman me preocupa da consistência defensiva para as próximas rodadas. Nós vamos enfrentar um Fluminense no Maracanã na próxima rodada, uma equipe que venceu o Red Bull Bragantino hoje, também sofreu com a equipe do Bragantino, mas venceu em casa, e a gente pega o Fluminense, depois a gente tem o clássico contra o São Paulo, se eu não me engano, no Morumbi, é fora de casa. Então, Bruno, me preocupa sobre as peças que a gente tem do meio para trás. Do meio para frente, eu acho que o Santos é uma equipe boa, postada, tanto que hoje a gente conseguiu sair das ofensivas interessantes. A bola não entrou, mas a defesa foi o grande assustar de hoje. Como você vê essa situação? Você acha que está na hora da gente voltar a apostar, por exemplo, no Luan Pérez? Luan Pérez veio com o status titular, não está sendo utilizado. Luizão, o João Basso, eu sei que tem muita força negativa em cima dele, não colocaria, mas ele está à disposição, não se desfez dele. Essa definição da zaga, o que você avalia? Pode falar aí no âmbito geral. Por exemplo, eu acho que hoje o JP Sherman foi muito mal e o moleque vem mal. O JP Sherman, a nossa lateral direita, é um grande problema hoje. E talvez o Santos precisava olhar com carinho para isso, até para não quebrar o JP, que tem muitas coisas boas, mas não vem numa boa fase. Bruno, pode falar aí, até para chegar para o fim do vídeo aí. Eu acho que o JP Sherman é um jogador que vai oscilar muito, né? Porque ele é muito jovem, né? E aquilo, na minha opinião, eu repito a dizer aqui que eu acho que como o treinador tem que pensar. Se eu não tenho peças para jogar em linha alta, você não joga em linha alta, é simples. Você adapta ao seu estilo de jogo.
você muda ali um volante para ajudar a recompor na linha de zaga, você recua as linhas, você procura mais o toque de bola, às vezes essa aglomeração de linha ofensiva, cruzamento, loucura, e vão tentar trombar e fazer um gol, que foi assim, que saiu o primeiro e o segundo gol do Santos hoje. Nada criado, foi trombada, sobra, faz o gol, né? Parabéns aí pro seu Tassiano hoje, que fez um gol, né? Entrou bem na partida hoje, e eu fiquei louco quando eu vi ele na beira do campo, porque eu falei, não é possível que ele tirou o Roleiser, que estava bem no primeiro tempo, o Barreal um pouco abaixo do que jogou nos outros jogos, mas muito por causa dessa situação que o Barreal uma hora estava na esquerda, uma hora estava na direita, uma hora estava no meio. O Barreal se desdobrou o primeiro tempo inteiro, porque não tinha criação, não tinha uma oportunidade ali para ele fazer uma jogada boa, para criar uma oportunidade para o Santos, né? O Santos foi, até no primeiro tempo, criou um pouco mais pensado. No segundo tempo foi loucura total, na minha opinião, ali tentando fazer o gol a qualquer custo. Mas o Tassiano entrou bem hoje, fez o gol, entrou como um outro atacante. Eu acho que é uma ideia boa do Caixinha ter não colocado como ponta direita, que ele foi um fiasco contra o Corinthians, e voar um pouquinho mais a área, mas ele foi por trancos e barrancos, cara. Ele não foi por uma criação técnica. Então, a parte defensiva é um pouco disso também. Se você povoa muito a área, você tira jogadores que poderiam estar defendendo no contra-ataque, você deixa exposta essa linha, e você não tem um jogador com esse perfil de voltar rápido. Eu acho que o Santos não tem nenhum jogador além do próprio Zé Ivaldo nesse perfil no elenco como zagueiro. Eu acho que o Luan Pérez não tem essa velocidade, eu acho que o Luizão não tem essa velocidade, que o próprio João Basso não tem essa velocidade toda para jogar nessa linha tão alta que o Caixinha pensa. E na lateral direita a gente não tem outra peça. Isso é que é a questão. A gente, além do JP Sherman, Léo Godoy, Deus me livre. Então eu prefiro o JP Sherman todo o jogo e tomar a bola nas costas até a gente contratar um lateral direito. Então, ou se o Aderlan voltar aí, melhorar essa parte defensiva, pelo menos, né? Mas isso tudo passa pelo treinador, como ele enxerga o jogo, como ele enxerga as suas peças. Eu acho que o Caixinha, com certeza, é o mais responsável pela situação atual, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Eu acho que a ideia de jogo dele, ele tá querendo forçar demais. Eu acho que o Santos não tem esse elenco para esse tipo de jogo que ele espera. É uma filosofia muito bonita, mas que nesse momento é inaplicável no elenco santista. Então, a minha opinião é essa, que a linha de zaga não depende muito disso das peças, né? Mas não sei como tá o Luan Pérez, que a gente nunca mais viu, e também nunca mais vimos o João Basso, né? Então... E nem o Luizão. Então... Parabéns para a diretoria, porque a gente não tem lateral direito e a gente está queimando uma promessa da base. Eu não vou, igual tá todo mundo batendo agora, eu vi nas mídias aí, tá todo mundo batendo no Sherman, tava todo mundo caindo de horrores pro Guilherme. O Guilherme nem foi o principal problema da partida hoje. Hoje longe não, disso. Hoje não. Eu não teria entrado com o Guilherme, teria entrado com o Soteldo desde o começo. Sim. Estaria da mesma forma ali, só que eu entraria com a eu deixaria o Soteldo jogar de ponta esquerda, até pela velocidade, pelo fator surpresa que ele cria durante a partida. Mas eu acho que o Guilherme não comprometeu nessa partida. Ele não comprometeu, não. É o ódio. A torcida do Santos procura alguém para bater, pegar o ódio. O Guilherme tá numa fase ruim? Tá. Não deveria nem ter começado a partida? Também acho. Não era para ter começado. Mas no primeiro tempo dele, as jogadas poucas que aconteceram naquela loucurada desorganizada que foi da equipe do Caixinha, cara, o Guilherme não foi mais culpado. A primeira etapa foi muito ruim defensivamente. Esse é o problema que a gente trouxe aqui. E tem esses pontos. Mas aí a diretoria, a gente não tem um zagueiro para jogar no esquema do Caixinha direito, né? O nosso melhor zagueiro também não é tão 100% confiável, que é o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo não foi bem hoje, não foi bem contra o Vasco. O zagueiro que veio dito titular, Luan Pérez, nunca mais iam jogar. Na lateral direita, o reserva do JP Sherman, coitado. Não tem condição. Enfim. E aí? É um time desequilibrado. É um time muito bom do meio pra frente, mas da volância pra trás é desequilibrado. Como que trata isso? Com trabalho de treinador. Mas o treinador não parece estar tentando curar isso. Na verdade, o treinador está enfatizando os erros defensivos e não mitigando. Esse é o problema. E aí, resultado, 1 ponto em 2 jogos no início do Brasileirão. E eu não quero nem saber com esse papo que é início de campeonato. Porque o Bahia jogou Libertadores quarta-feira, o Corinthians jogou Sul-Americana e final de Paulista. Todos os times, um monte de compromisso. O Santos estava 4 semanas, jogou um amistoso, o resto estava treinando. E jogar dessa forma,
sim, eu vou cobrar todo jogo, e é isso que eu queria falar. Porque é uma vergonha ter treinado tanto tempo e o time não conseguir jogar de uma forma organizada. Em casa hoje, com o misto do Bahia. Era um misto. O Bahia tem Libertadores nessa próxima semana. O Bahia não deixou de lado o jogo com o Santos, e o Santos, perdão o termo que eu vou usar agora, mas o Santos cagou sangue para jogar com o misto do Bahia. E não vão poder cobrar início de Brasileirão. Início de Brasileirão é o cacete. 3 semanas para treinar, para jogar essa porcaria que foi contra o Vasco e agora essa loucurada que foi na Vila Belmiro. Vontade de se botar eu e o Bruno lá na Vila Belmiro, a gente tem. A gente quer trabalho e tática e jogo vencido. Time grande. O Santos não joga com time grande. O Santos faz 2-1. O que aconteceu? De certa forma, eu sabia que ia tomar empate. Porque o Bahia começou a circular a área do Santos, já sabia que ia tomar empate. Enfim, intervencionista, comenta o que você achou da partida, Bruno. Pode falar. E foi aquilo que a gente comentou ali no final do jogo, eu comentei com você, o semblante de todo torcedor santista parece um desespero, parece a segunda rodada, mas nós já estamos desesperados, cara. O que o nosso alívio não chega, a nossa redenção não chega. Essa sensação é horrível, porque, cara, é a segunda rodada e o torcedor tava roendo unha, com a mão quase chorando por ser um torcedor ali na imagem do jogo. E é o reflexo nosso também, cara. A gente assiste o jogo desesperado, qualquer bola que chega na nossa área é um tormento, é uma tristeza, é uma revolta. Qualquer erro que a gente tem é uma revolta. E como o Dier disse, a gente tá querendo, o torcedor santista tá querendo encontrar culpados, não tá querendo entender que o time precisa de trabalho, precisa de coesão. A gente tá tentando achar um espantalho, ou o Guilherme, ou o JP Sherman, ou qualquer outro jogador. A gente quer colocar um culpado, como a gente fez com outros jogadores na época, mas porque eles eram realmente ruins. Não eram porque a gente jogava mal. Não, é porque a gente era realmente ruins. Tinham jogadores que não deveriam estar no Santos. Mas eu acho que o Guilherme, mesmo não sendo o primor da técnica, né, ele cara, ele fez 10 gols no Campeonato Paulista. E a gente já descredibiliza ele total. Tá, beleza, no Campeonato Paulista, mas, cara, ele mostra a qualidade, ele mostra a finalização, ele mostra a recomposição defensiva. E o JP Sherman é um jogador jovem que tenta cruzamento, que tá buscando. Ele não é um bagre total que nem todo mundo já tá querendo pregar. Calma, o cara tem 19, 20 anos, vamos ter um pouquinho de calma. É normal o cara oscilar, é normal o cara errar, é normal o cara não ter a consciência técnica que tem. Ele nunca jogou um Campeonato Brasileiro Série A de verdade. A primeira oportunidade dele agora, ele jogou uma Série B mal jogada com o Carille ainda. Então eu acho que essa precocidade, essa necessidade de encontrar um culpado, um espantalho para bater, é culpa de toda essa situação que a gente vem vendo há anos. A gente tá cansado de ficar assistindo um jogo contra o Bahia, contra o Vasco, e não ser Santos, cara. É ser mais um time medroso, um time covarde, um time que briga por uma bola, que não cria merda nenhuma há muito tempo. A gente perdeu esse vislumbre que o Santos um dia foi. A gente tá no desespero total, cara. Então, torcedor santista, a gente tem que criticar quem deve ser criticado, que é a organização, que é o treinador, que é a diretoria, que é o passado do Santos recente, das más gestões. Isso a gente tem que bater, cara, mas a gente não pode bater em todo jogador. Tem jogador que tá ali tentando dar o que pode, cara. Mas tem jogador que é horrível, que nem o próprio Léo Godoy. Não concordo dele estar no Santos. Eu acho que ele não deveria nem ter sido contratado. O Patrick, aquele que foi pro Bahia, pro Vitória lá, que eu já até esqueci o nome dele, Lucas Braga. Esses jogadores eram horríveis. Mas o que o Santos tem hoje é muito melhor do que esses caras estão. Os caras que estão aqui nesse nosso elenco, é um elenco, como o Jair diz, repete toda hora, é para nós brigar por muito mais, é para nós brigar por Libertadores, e agora a gente vai desqualificar os caras? Não, não é assim. A gente volta a peça, a gente volta a organização. Então vamos bater em quem merece. Diretoria, o próprio treinador, que a gente sabe que ele pode, que o time tá na mão dele, que se o time joga mal, é decisão dele que foi mal. Então vamos bater nesses caras aí, cara. Esquece o jogador de base aí, que senão a gente vai queimar mais um. Né? E a gente não pode ficar queimando o jogador o tempo todo. Já vai começar a bater no David Washington porque ele errou aquele lance ali agora? Sim, eu acho que é muito cedo. Então vamos aí, torcedor. Não vamos bater sempre nos mesmos caras aí, nos jogadores, que agora não é jogador, não. Agora é organização. Começou muito tarde essa preparação e agora a gente vai pagar por isso o campeonato todo. E agora, quando que vai tomar a decisão de trocar o treinador, eu não sei. Mas eu acho que é o único caminho possível para tentar melhorar alguma coisa, a troca de comando técnico. Então, é isso, desde já agradeço toda a audiência de vocês aí, que por ter acompanhado a gente até esse momento aí. Estamos tudo revoltado, estamos triste. Nosso amigo Jair teve um prejuízo durante o jogo aí.
e que a revolta é tanta, cara, que a gente não consegue segurar, às vezes, nossos ímpetos aí, porque a gente ama essa parada. Não é à toa que nós estamos aqui fazendo esse vídeo a esse horário, 11h17 da noite, para mostrar nossa opinião, né, Ger? Então a gente precisa do seu apoio, precisamos que vocês curtem, que vocês comentem, qualquer coisa aí, fala, bom vídeo, obrigado, ok, não, vocês falam demais, não, tem que descer o pau no treinador mesmo, mas curte, comenta, compartilha, passa a nossa mensagem aí, porque nós queremos o melhor para o Santos, como a gente acredita que vocês querem também. Ainda é segunda rodada, temos muito tempo para melhorar esse campeonato, e o nosso elenco tem potencial, sim. Agora, quem que vai tirar esse potencial dele, que a gente precisa saber. É isso aí, Bruno, falou tudo. Compartilhe com aquele amigo santista, comenta aqui sua opinião. Estamos todo bravo aqui, mas o amor pelo Santos permanece. Tamo aí, Intervenção Santista aqui, opinião sem amarras. Valeu!